Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te fortaleça no dia de hoje, que tudo venha dar certo na sua vida. Hoje é 26 de junho de 2026. Nós estamos vivendo a 12ª semana do tempo comum. Hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira nós consagramos a água da aliança. Toda sexta-feira nós oramos o Salmo 91 e nos alegramos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando agora para assistir ao vivo Manhã com Evangelho, e você que vai assistir ao decorrer desse dia, manhã, tarde ou noite. Seja o Senhor Deus aquele que vai te abençoar rica e abundantemente. Amém? Vamos ver quem já chegou aqui. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, a todos nós. Amém? E a todos os irmãos que estão chegando e aqueles que vão chegar. Deise Maria, seja bem-vinda, Deise Maria, em nome de Jesus nessa manhã. O Senhor possa estar te abençoando. Vamos ler o Evangelho então de hoje, gente. Mateus 8, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguia. E eis que um leproso se aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiserdes, pode me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote, e faça uma oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, graças a Deus, amém? Irmã Rani Silva, Deus abençoe a senhora nessa manhã, em nome do Senhor. Amados, lepra era um câncer terminal na época do Antigo Testamento, e lepra também era um câncer terminal no Novo Testamento. Uma pessoa que era diagnosticada com lepra, a vida daquela pessoa ela era interrompida. Por quê? Porque a lepra naquela época não tinha cura. Não havia remédio como hoje em dia, né? Se tem remédio, um tratamento, e logo a pessoa fica curada, restaurada. Aquela época, não. Aquela época, a Bíblia ela é muito enfática, né? Quando alguém era declarado leproso, o sacerdote declarava que aquela pessoa estava leprosa e ela precisava deixar a sua casa, o seu trabalho, a sua família e ir morar fora do arraial. Imagina como é que se tornava a vida de uma pessoa que do nada ela é arrancada do seu convívio, da sua rotina, e agora ela vai viver longe de todo mundo, por quê? Porque a sua doença era contagiosa. A Bíblia vai nos instruir que o leproso ele precisava andar com um sininho no pé, né? Porque o sininho, aonde ele fosse andando, ia fazer barulho, e quando ele fosse passar por perto, né, de dentro de uma cidade, ele precisava passar gritando, leproso, leproso, leproso. Para quê? Para que as pessoas não se aproximassem dele. Agora você imagina, amado, o sofrimento de uma pessoa leprosa. O sofrimento de uma pessoa leprosa era
às vezes até adiantava a morte dela por causa do emocional. Imagina, do nada você é arrancado, do nada você não tem mais casa, você não tem mais marido, você não tem mais esposa, você não pode mais chegar perto dos seus filhos. Você tem que morar agora no local com outros leprosos, piores do que você, ou um pouco melhores do que você. E aí a Bíblia vai dizer, amados, que Jesus desce o monte, uma multidão está ali naquele lugar, seguindo Jesus. Lembrando que todas as vezes que Jesus é ao monte, amados, porque ele tinha o quê? Coisas para resolver com o Pai. O monte sempre vai apontar para lugar da intimidade. Todas as vezes que nós vamos ao monte orar. Nós vamos ao monte buscar a face de Deus. Todas as vezes que nós vamos ao monte para receber uma resposta, uma direção de Deus. O texto vai dizer que Jesus está descendo o monte. Quando Jesus desce do monte, que aquela multidão está ali, o texto vai dizer que aquele leproso se aproxima. Aquele leproso, ele rompe com uma regra, ele rompe, amados irmãos, com um protocolo israelita, porque ele entende, amados, que era tudo ou nada com Jesus. Era a chance daquele homem ficar curado, era ele se aproximar de Jesus. E aí, amados, dessa manhã eu quero te falar uma coisa. Com Jesus é tudo ou nada. Aquele homem falou assim, não, eu vou, porque na verdade se ele fosse chegar ali, no meio da multidão, ele teria que chegar o quê? Gritando, leproso, leproso, leproso. O texto não relata isso. O texto relata que ele estava ali, que ele se aproxima de Jesus. A pergunta que não quer calar nessa manhã: você está apostando todas as fichas de Jesus? Ou será que você está pensando assim, não, eu vou orar, se não der certo eu vou fazer isso. Ah não, eu vou orar, se não der certo eu vou deixar para lá. Jesus nessa manhã está querendo a sua total confiança nele. Jesus está querendo a sua total dependência dele. Não podemos, amados, orar, mas sermos dependentes do nosso dinheiro. Não podemos orar, mas sentir que nós temos uma carta na nossa manga. Não podemos orar, mas confiando que alguém vai resolver a nossa causa. Precisamos chegar a Jesus como aquele leproso chegou, apostando toda a sua ficha que Jesus resolveria a sua situação. Apostando, amados, a sua ficha que tudo que alguém poderia fazer por ele seria Jesus. Por isso, nessa manhã, amados, aprenda a descansar em Jesus. Aprenda nessa manhã, amados irmãos e irmãs, a confiar em quem tem o controle da sua vida. Jesus tem o controle da sua vida. Ele tem o controle de tudo que está relacionado a você. Confia. Entrega tudo. Nós temos uma canção muito antiga que vai dizer: quando tudo deixares no altar. Querida amiga Ana, Deus abençoe sua vida. Eu preciso deixar no altar, amados. Eu preciso deixar no altar minhas preocupações. Eu preciso deixar no altar as minhas desilusões do passado.
Eu preciso deixar no altar tudo. O texto vai dizer que aquele homem se aproximou de Jesus e ele adorou. Eu fico magnificado. Aquele leproso não podia estar ali. Jesus não poderia chegar tão perto dele. Todos os protocolos estão sendo quebrados para que o milagre chegasse. E aí eu vejo que Jesus, quando ele quer fazer alguma coisa muito grande, Jesus não se preocupa com o protocolo. Jesus não se preocupa, amados, se é segunda, terça, quarta, quinta, se é o domingo, se o culto é de cura, se o culto é de adoração. Quem tudo isso é quem faz é o homem. Mas Jesus, amados, ele se preocupa em realizar o milagre. O texto vai dizer, amados, que aquele homem chegou, aproximou-se, adorou. Está entendendo nessa manhã o segredo? O segredo é adorar. Não é só pedir. Porque a Bíblia já nos garante que pedir, dá-se-vos-á. Batei-vos e a porta será aberta. Mas aquele homem não foi pela porta da petição. Aquele homem foi pela porta da adoração. Adorar quando está tudo bem é muito fácil. Mas hoje nós estamos aprendendo em Deus que o tempo de adorar é quando tudo foge do nosso controle. É aí que Deus quer ver a gente adorando. Porque adorar quando a conta do banco está cheia, a saúde é a melhor, os filhos estão bem, não tem ninguém doente, ninguém morreu, é muito fácil, irmãos. Adorar assim é muito fácil. Agora, adorar quando está doente, adorar quando faltou o dinheiro, adorar, amados, quando faltou a saúde, aí é aonde Deus olha a nossa verdadeira adoração. O texto vai dizer que ele adorou e ele pediu. Só que essa petição aqui, irmãos, ela nos olha, daria uma aula de teologia. Mas a gente não tem mais nem 5 minutos, imagina uma aula de teologia. O texto vai dizer que esse homem, ele ora não determinando, como algumas pessoas ensinam por aí, né? Determina aí a sua vitória, decreta aí a sua vitória. Não. Aquele homem orou segundo a vontade de Deus. Aquele homem entendeu, amados, que ele não tinha poder nenhum ali para determinar, para decretar, para amarrar, para avaliar, para desejar. Não, ele se submeteu à soberania de Jesus. E ele falou assim, ó, se tu quiseres, eu posso ficar curado. Irmãos, isso é profundo demais. Porque nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas elas estão orando com tanta determinação que elas não querem saber se é a vontade de Deus ou não. Todas as vezes que eu oro por uma pessoa que está enferma, seja ela com uma grande enfermidade, ou seja ela com uma pequena enfermidade, a minha oração do meu mais íntimo é: Senhor, nós desejamos ver a cura. O Senhor tem poder para curar. Nós profetizamos a cura. Mas, sobretudo, Pai, cumpra a sua vontade na vida dessa pessoa. Porque, irmãos, muita gente fica frustrado com Deus. Ah, mas eu orei tanto tempo por fulano, e fulano morreu. Orei tanto tempo pelo meu pai, pela minha mãe, e Jesus não curou. Será que
era a vontade de Jesus curar. Naquele momento, aquela pessoa, aquele propósito. Esses dias eu troquei o meu caderno de oração, né, da intenção aqui do altar. É muito bonito, irmãos. Eu ganhei esse caderno aqui de uma querida irmã ali da Igreja Metodista São Bernardo, né, da intercessão. Agora ele é o caderno do altar da capela. Mas o outro caderno da capela é porque ele não está aqui agora. Não dá para me pegar. Estou tentando pegar aqui. Tá aqui, ó. Peguei. Esse caderno aqui, todas essas folhas, ó, todas elas estão preenchidas com nomes, situações e até mesmo fotos de pessoas que precisam de Jesus. E muitas dessas pessoas que o nome está aqui receberam vitórias. Pode ter certeza que em algum momento seu nome está aqui. Se você pedir oração, seu nome está aqui. Mas muitas dessas pessoas aqui, Jesus levou, né? Jesus levou. Muitas dessas pessoas aqui não receberam a cura divina, mas foram curadas espiritualmente. Porque a nossa oração, amados irmãos e irmãs, elas precisam ser como a desse homem aqui. Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Para esse momento aqui, Jesus falou, eu quero. Eu quero. A vontade daquele homem coincidiu com a vontade de Deus. E aquele homem foi curado instantaneamente. O texto vai dizer que Jesus manda ele até o sacerdote, oferecer uma oferta, né? Porque a lei de Moisés mandava assim, que fosse oferecida uma oferta, para virar uma oferta de testemunha ao povo. Por isso, amados irmãos, entenda uma coisa, eu adoro e eu me submeto à vontade de Deus. E Deus faz o melhor para mim, o melhor para você, porque nós cansamos de declarar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos confiar no que nós estamos dizendo. Nós precisamos, amados, confiar no que nós estamos dizendo. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu achei interessante que essa oferta é uma oferta de testemunho ao povo. Por quê? Ontem na nossa célula de homens, né, na célula de mulheres também foi falado sobre isso, mas eu estava na célula dos homens ontem. Foi falado sobre a importância de testemunhar. Porque quando eu testemunho, eu edifico. Eu edifico o meu irmão. Quando eu testemunho, eu estou habilitando alguém na sua fé. Por isso, amados, aquele homem saiu dali curado, indo testemunhar. Não deixa que a tua bênção seja só sua. Ao receber a sua bênção, deixe ela virar um testemunho, um ministério. Deixe a sua bênção, amados, gerar fé no milagre, gerar fé no coração do outro. Porque o que nós recebemos de Deus não é apenas para nós. O que nós recebemos de Deus é para que todos vejam, saibam quão grandes coisas fez o Senhor. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a nos aproximarmos sem protocolos de Jesus, como aquele leproso. Muitas vezes nós achamos que tem que ter um protocolo, né?
Mas não precisa de protocolo, eu preciso de tudo ou nada. Que possamos entender a soberania de Deus, que a vontade dele não é como a nossa, e que nós possamos testemunhar tudo que Jesus fez, faz e fará na nossa vida. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? A irmã Cleide colocou assim: eu creio nisso, na cura não do corpo, mas da alma. E é por isso Deus a levou. Sou grato ao Senhor por isso. Amém? A nossa querida Gal, né? Manda a nossa irmã Cleide Luiza, hoje uma santa serva do Senhor no céu. É verdade, Cleide. Nós oramos, eu passei por muitas vezes aqui nesse caderno antigo pelo nome da Gal. O Senhor não quis curá-la para ficar com a gente. Mas no céu ninguém entra doente. Então Jesus curou e levou. Louvado seja o nome dele, amém? Assim como tantas outras pessoas que nós oramos aqui, né? E que Jesus que levasse. Né? Então nessa manhã nós aprendemos que Jesus cura para virar testemunho, Jesus cura para levar para o céu. Que coisa linda. Bom é servir ao Senhor. Você pode dizer graças a Deus? Escreva aí para mim, graças a Deus. Você está entendendo que Deus nessa manhã é por tudo. Seu aniversário, Denise Souza, hoje, glória a Deus, aleluia. Hoje é aniversário da Denise, coisa maravilhosa. Hoje tem bolo, cachorro quente e guaraná. Vamos orar pela Denise Souza, que hoje completa mais um ano na presença do Senhor. Vamos abençoar a serva do Senhor nessa manhã, pedindo ao Senhor que realize toda sorte de bênção. Amém? Amados, hoje nós também consagramos a água da aliança. Amém? Se você tem a sua água aí, deixa aí bem pertinho de você. E oramos o Salmo 91. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque como o Senhor falou conosco, como é bom, como é, Senhor Deus amado, agradável, Senhor Deus amado, ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, ser como aquele homem que não teve protocolo, mas apostou toda a sua fé em Jesus. Nos dê um coração nessa manhã que aposta toda a nossa confiança no Senhor Jesus. Queremos também, Deus amado, depois que chegarmos em tua presença, primeiro adorar. Depois colocarmos a nossa necessidade diante de ti, mas com maturidade de saber que o Senhor é soberano. Esse evangelho, Deus, que não é apenas um evangelho, é uma aula de teologia. Nos ensine, Senhor, a sermos homens e mulheres maduros para ouvir o sim de Deus, o não de Deus ou espera. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser grato no sim, nos ajuda a ser obediente no não e nos ajuda a ser paciente no espera. Eu quero agora, como ministro do Evangelho, abençoar a vida da irmã Denise Souza, que hoje completa mais uma primavera em tua presença. O Senhor conhece o coração da Denise, o amor que ela tem pela sua família, pela sua comunidade de fé, o amor e o carinho que ela tem pela Igreja Metodista aqui no Parque Suécia, pela minha vida, e como pela comunidade orante Manhã do Evangelho, e como ministro do Senhor, eu libero agora uma bênção especial sobre a vida da Denise. Que todos os desejos do seu coração, Senhor, se cumpram, e que a Denise seja abençoada por todos os lados, pela direita, pela esquerda, pela frente e pela sua retaguarda. Que a bênção do Senhor venha de todos os lados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Pai, por todos aqueles que estão enfermos,
pelo Deus, as intenções do dia, Deus, diárias que estão aqui no caderno de oração dessa semana. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor venha, Deus amado, curar tudo, Senhor, trazer resposta, trazer sabedoria. Senhor, que o Senhor nessa manhã possa, Senhor, Deus amado, receber o nosso louvor e a nossa gratidão. Oramos, Pai, nessa manhã, Deus amado, também pelo netinho da irmã Rose, Senhor, que se encontra, Deus amado, hospitalizado. Que o Senhor possa, Senhor, de encontro a essa criança, hospitalizado, Senhor, ontem foi levado para o médico, mas que o Senhor possa, Deus amado, também trazer cura, restauração total sobre a vida desse neném. Abençoe, Senhor Deus amado, a vida dele. Nós profetizamos cura que venha da parte do Senhor. Abençoa o nosso dia com paz, Pai. Que ao entrar e ao sair, sejamos guardados e protegidos por Ti. Nós consagramos nesse momento, Deus, a água da aliança, a fim que ela se torne uma água sacramental. E aonde ela for bebida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação do poder de Deus. Nós consagramos a água, Pai. Que haja testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Pedimos, Senhor, assim, a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pedindo assim, Senhor, que a Tua palavra se cumpra em nós. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome, venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Oração de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará com o terror do turno, nem com a seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei e o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse momento recebamos a bênção do Senhor, também orando por toda a minha família, né, por parte dos Mouras, que ontem também perdeu, né, uma sobrinha da minha avó, minha madrinha. Que o Senhor possa estar consolando também a nossa família ali na parte da Tijuca, primas do meu pai. O Senhor Deus seja o consolador da família Moura no dia de hoje. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu final de semana, que tudo venha dar certo para você, amém? Se você não tem uma comunidade de fé, procure uma comunidade de fé, em nome de Jesus, ou venha para a minha comunidade de fé, vai ser um prazer ser o seu pastor. Deus abençoe, graça e paz, até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir, amém? Tchau, meu povo, dia abençoado. Beijão do pastor Carlos, se cuidem, se agasalhem, tá frio. Tchau.